Bom, então vamos lá então, gente. Hoje aqui a gente vai começar, vamos fazer uma introdução à topografia. A gente vai ver alguns cálculos aí, principalmente cálculos de envolvendo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, nas nossas revisões lá que a gente fez, tá? Então, qual que é a definição? Como que a gente poderia definir a topografia, tá? A topografia, ela é basicamente a descrição do lugar através de um desenho que contenha elementos que possam pormenorizar as dimensões do lugar. Tá? Então, a topografia é o que é? Basicamente, você representar um lugar por um desenho e ali colocar as dimensões desse local, através desse desenho. A topografia ela tem duas vertentes de estudo aí, tá? Ela tem a planimetria, que na planimetria é a técnica pela qual as medidas tanto angulares como lineares, são reproduzidas em um plano horizontal de referência, levando em conta apenas a locação dos objetos na área. Tá? E a outra é a altimetria, a outra vertente aí, a outra divisão da topografia. Na altimetria, é a técnica pela qual as medidas são realizadas sob o ponto de vista vertical, obtendo diferenças de níveis e ângulos verticais. Tá? Agora, quais são os equipamentos que a gente vai utilizar na topografia? Tá? A estação total. O que é a estação total? A estação total é o equipamento moderno mais utilizado nos levantamentos planimétricos. Tá? Então, essa aqui é uma estação total. Tá? Se eu não me engano, essa aqui é da mesma marca, inclusive, da estação que a gente tem lá na instituição, lá na faculdade, na Unilago. Tá? E através da estação total, a gente pode fazer todos os tipos de medições que são feitas na topografia. Tá? Quais são os elementos que a gente levanta em campo através da estação total, então? Quais elementos geométricos a gente pode levantar através desse equipamento? Ângulos horizontais. Os ângulos horizontais ele é medido entre dois alinhamentos do terreno, levando-se em conta apenas o plano horizontal. Então vamos pensar aqui, ó. Imagine um canto de uma cerca, não, né? Um canto de uma parede aqui, ó. Temos aqui uma parede, tá? E o ângulo formado entre os dois lances de parede aqui, ó, parede aqui, tá? Aqui temos um pilar. O ângulo formado aqui entre esses dois lances de direções diferentes é o exemplo de um ângulo horizontal, tá? Então aqui, ó, temos aqui um ângulo horizontal formado aqui entre dois lances de parede, tá? Eu vou arrumar depois esse lance de cerca aqui e vou mandar de novo para vocês lá na UCS. Ângulos verticais, então. O que são ângulos verticais? Ele é medido entre a direção inclinada de um ponto, que é um vértice de um ângulo, e, e um outro, mais alto ou mais baixo que esse primeiro ponto, tá? Em relação à linha do horizonte. Ele pode ser ascendente, no caso, se ele for positivo, ou descendente, no caso dele ser negativo, conforme ele se encontra acima ou abaixo da linha do horizonte, tá? Então, olha aqui, ó, pensando aqui, se você está alocado aqui num ponto aqui qualquer desse pilar e você quer saber o tamanho desse pilar. Olha aqui, ó, a altura desse pilar, tá? Então, olha aqui, se você está nesse ponto aqui, alinha aqui e sobe o ângulo formado a partir deste vértice aqui, ó, entre esses dois pontos, é um ângulo vertical, tá? Então, aqui, ó, é medido entre a direção inclinada de um ponto. Então, aqui, ó, medida de um ponto, tá? Saindo aqui, ó, de um vértice de um ângulo, medida de um ponto até um outro ponto, ângulo vertical. Distâncias. Com o auxílio do prisma, que é um outro equipamento aqui que vem acompanhado da estação total, através de um raio laser acionado pelo topógrafo, a estação total é capaz de ler as distâncias horizontal, vertical e inclinada, com precisões milimétricas. O alcance, dependendo do equipamento,
é de mais de 2 quilômetros entre o ponto da estação e o ponto onde está o prisma. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Lá na estação total, ó, a gente tem aqui, ó, essa luneta aqui. Ó. No outro lado dela é o lugar para onde você coloca o olho. Tá? Deixa eu ver quem que entrou aqui. Então, você ali através dessa luneta, você olha aqui, tá? E dentro dessa luneta tem tipo uma mira, como se fosse a mira de um rifle de precisão, tá? Você pega essa mira e loca ela aqui, ó, no centro do prisma, tá? Aí a estação total vai disparar um laser e o tempo que essa luz demora para bater nesse prisma e voltar até a estação, ele calcula esse tempo que ela demora para ir e voltar e a partir daí ela te dá a distância até o ponto onde você alocou esse prisma. Então aqui, ó, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Você tem aqui um ponto A e aqui um ponto B. Aqui você tem o perfil do terreno aqui e você quer fazer uma rampa. Vamos supor que você queira fazer uma rampa aqui, tá? Aí você tem aqui então a distância inclinada, que é a sua rampa, a distância vertical, que vai ser o quê? A diferença de nível que você vai ter da sua rampa, do seu ponto A, onde você vai sair até o ponto B, tá? E a distância horizontal, que é o comprimento aqui até a sua distância vertical, tá? Então você tem essa situação aqui, ó, as distâncias. Então pensando aqui, ó, se a gente analisar aqui, olhando aqui, temos aqui o quê? Um triângulo retângulo, né? Aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus, sempre temos a nossa hipotenusa, né? Então, a nossa distância inclinada vai ser a nossa hipotenusa. Tá? Então, aqui, vamos supor que eu peguei, você fez o quê? Você pegou, alinhou, olhou para este ponto aqui com a sua estação total e levantou a luneta dela até o ponto B. Tá? Então, você formou um ângulo aqui. Ó. Você formou um ângulo aqui. Se você levar em conta este ponto aqui, tá? A nossa distância horizontal vai representar o que no nosso triângulo retângulo? O que ela vai ser no nosso triângulo retângulo? Sabendo, então, que a nossa distância inclinada é a nossa hipotenusa, porque ela está oposta aqui, né, ao ângulo de 90 graus. O que vem a ser a distância horizontal? Quem pode me dizer? É a distância horizontal. O que ela representa no triângulo retângulo? Lembra lá que no triângulo retângulo a gente tem hipotenusa e temos catetos. O que vem a ser a distância horizontal? Cateto? Mas qual dos catetos ela é? Isso, exatamente. A nossa distância horizontal, então, é o cateto adjacente, porque ele está nas adjacências do ângulo que a gente está trabalhando. Então, se a minha hipotenusa é a distância inclinada, o cateto adjacente é a distância horizontal, o que vem a ser a distância vertical? O cateto oposto, exatamente, porque ele está oposto ao ângulo que estamos trabalhando. Então, a nossa distância vertical é o cateto oposto. Beleza. Distância horizontal é a distância medida entre dois pontos no plano horizontal. O ângulo formado no vértice A, lembra lá, o vértice A
aqui, vértice A, pelas retas da distância horizontal e da distância inclinada, é o ângulo vertical. Então, ali temos um ângulo vertical aqui no vértice A. Então, esse ângulo que eu falei aqui é o nosso ângulo vertical. Conforme vimos, para calcular a distância horizontal, DH, cateto adjacente, a partir do ângulo vertical, então, ó, eu quero calcular qual que é a distância aqui, ó, essa distância aqui, ó, do ponto A até o alinhamento aqui com o ponto B. Eu quero essa distância aqui, ó, utilizando o meu ângulo vertical. E da distância inclinada, então eu vou utilizar, ó, eu vou utilizar o cateto adjacente, a minha distância horizontal, e a minha distância inclinada, que é a minha hipotenusa, tá? Então, temos a seguinte relação: cosseno de alfa é igual ao meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o meu cosseno de alfa vai ser o quê? O meu cateto adjacente, vocês falaram que é a minha distância horizontal, e a minha distância inclinada é minha hipotenusa. Então, vai ser DH, distância horizontal, dividido por DI, que aqui cateto adjacente e hipotenusa. Então, a minha distância horizontal vai ser o quê? A minha distância inclinada vezes o cosseno do ângulo vertical. O que ele fez aqui, ó? Isso aqui virou isso daqui. Mas como, professor? Simplesmente, distância inclinada está dividindo aqui deste lado. Se eu jogá-la para cá, ela vai passar multiplicando. Tá aqui, ó. Então, DI vezes cosseno de alfa. Então, passou para cá, multiplicando. DI vezes cosseno de alfa. Então, tá aqui, ó. Essa é a relação que eu uso para achar a distância horizontal utilizando a distância inclinada. Para calcular a distância horizontal a partir do ângulo e da distância vertical, agora olha aí, eu vou calcular agora a distância horizontal utilizando o ângulo vertical, que é este daqui, e utilizando a distância vertical. Agora, esqueça distância inclinada, tá? Então, temos a seguinte relação para calcular a minha distância horizontal, utilizando esses outros dois companheiros aqui, ó. Temos o seguinte: tangente de alfa, que é o meu ângulo vertical, vai ser o quê? Cateto oposto, lembra, ó, cateto oposto, esse daqui. Cateto adjacente, este daqui. Então, tangente de alfa vai ser igual ao quê? Distância vertical, cateto oposto, dividido pela distância horizontal, cateto adjacente. Se eu for isolar a minha distância horizontal para fazer a relação igual a gente fez aqui no anterior, igual eu fiz aqui, ó, para ficar só a distância horizontal aqui desse lado, isolar ela, vai ficar o seguinte, então. Distância horizontal vai ser igual ao tangente do ângulo vertical, vai ser distância vertical, quer dizer, perdão, distância vertical dividido pela tangente do ângulo vertical. Tá? O que fez aqui? O que aconteceu aqui? Mesma coisa, ó. Tá dividindo aqui. Passa para cá, multiplicando. Então, vai ficar dV é igual a tangente do alfa vezes DH. Ué, professor, o senhor falou que queria isolar o DH. Exatamente, eu quero, mas tem que fazer uma coisa de cada vez. Então, se eu quero aqui, se ele estava aqui, agora ele está aqui desse lado multiplicando. A hora que eu jogar ele para cá, vai passar dividindo. Então,
fica assim, ó. DH vai ser igual à distância vertical dividido pela tangente do ângulo vertical. Está feita a relação. Essa é a relaçãozinha que a gente usa para fazer, calcular a distância horizontal utilizando ângulo vertical e distância vertical. Agora vamos exemplificar. Vamos a um exemplo. Usando então uma calculadora, informe para mim então qual é a distância. Nossa senhora, que linha reta que eu fiz, rapaz do céu. Então, me informe qual é a distância horizontal quando eu quero a distância horizontal quando a minha distância vertical aqui, ó, ela for igual a 15 metros. Então, eu tenho um desnível aqui, ó, de 15 metros. E o meu ângulo vertical, esse parceiro aqui, ó, ele mede 6 graus, 0 minutos e 36 segundos. E aí? Ó, eu tenho... Então, ó, como que vocês têm que fazer isso aqui? Que vocês têm que pensar? Tá, eu tenho o valor do ângulo aqui, eu tenho a distância vertical. Distância vertical, o que que é? O que que ela representa no triângulo? No triângulo retângulo? Cateto oposto. Então, eu tenho o valor do ângulo, eu tenho o valor do cateto oposto e eu quero saber a distância horizontal. A distância horizontal, o que que ela é? Cateto adjacente. Beleza. Então, qual que é a relação trigonométrica do triângulo retângulo que utiliza o cateto oposto e o cateto adjacente? Tangente. Exatamente. Então, aqui eu vou utilizar aquela relaçãozinha lá. Lembra, ó, essa relação aqui. Aqui, ó. Então, eu vou utilizar essa relação aqui, a da tangente. Então, ó, como é que vai ficar? Vamos montar aqui, então. Tá resolvido ali já no slide, mas vamos fazer aqui. Então, vai ser, ó, a tangente do meu ângulo aqui. O que eu tenho que fazer com esse ângulo aqui antes de eu jogar ele na calculadora? Eu posso bater na calculadora direto desse jeito aqui? Precisa converter ele para decimal, né? Vamos converter ele, então. Como é que eu faço? Como que eu começo essa operação aqui de conversão? O que eu tenho que fazer primeiro? Não é vezes. Isso, dividido. Dividido. Então, 36 dividido por 60. 0,6. Aí, agora eu somo ele com o zero, né? Isso. Beleza. Divido novamente e somo de novo com o ângulo, né? Mais 6. Então, é 6,01 graus esse ângulo, então. Agora eu posso jogar ele na calculadora, né? Então, cadê meu mouse? Aqui. Tangente de 6,01 vai ser igual cateto oposto, 15, dividido pela minha distância horizontal, que é o meu cateto adjacente. Então, agora,
passo para cá, multiplicando. Então, 15 vai ser igual ao DH vezes tangente de 6,01 graus. Gente, só perdoa porque é complicado escrever com mouse, viu? Na lousa é bem melhor. Aqui, escrever com mouse é meio complicado. Beleza. Então, aqui tá multiplicando, né? Passo para o outro lado, dividindo. Então, a minha distância horizontal vai ser igual a 15 dividido pela tangente de 6,01. Prontinho. Aí, ó. Olha lá. DH é igual a 15 dividido por 6, tangente de 6,01. Então, calculadora. Limpemos tudo aqui. Então, vamos lá. 15 dividido, abre parêntese, 6,01, tangente, fecha parêntese, igual. A minha rampa tem 142,47 metros. Na calculadora de vocês, vocês colocariam a operação primeiro, tá? Ó, na calculadora aí de vocês, que é aquela Cássio, a HP lá, ia ficar assim, ó, 15, aí o dividido, abre o parênteses, vocês vão apertar o tan 6,01, fecha parêntese, e dá o sinal de igual. Na calculadora de vocês ia ficar assim. Quem tiver com a calculadora na mão aí, ó, pode digitar aí desse jeito, vai dar o mesmo valor. Tá? Então, aqui a minha rampa, 142,47 metros. Deixa eu apagar aqui. Tá aí. Então, a nossa rampa vai ter 142 metros de comprimento. Vocês vão ter que fazer uma rampa. Põe rampa, hein? Menino do céu. Então, agora, vamos a uma outra situação. Agora, vocês vão me informar a distância horizontal de novo, quando a minha distância vertical, aqui, ó, o meu desnível aqui, ó, ela vai ter 150 metros, tá? E o meu ângulo vertical, aqui, tem 16 graus. Então, aqui eu tenho 150 e aqui, meu ângulo aqui tem 16 graus. Beleza. Então, eu quero saber isso daqui. Eu tenho esse valor e tenho o ângulo aqui. Qual a relação que eu uso? Exatamente, a mesma da anterior. Vou usar a tangente novamente. Olha lá. Ó. 150 dividido pela tangente de 16 graus. Tá aqui. É a mesma coisa da anterior. Tá? Se eu escrever, ó, tangente de 16 graus vai ser igual ao meu cateto oposto, que é a distância vertical, 150, dividido pela minha distância horizontal, que é o que eu quero saber.
passo para cá multiplicando. DH vezes tangente de 16 é igual a 150. Passo para cá agora, dividindo. DH é igual a 150 dividido por tangente de 16. Que é o que está escrito aqui. Quanto que dá? E aí, alguém está fazendo? Opa! Na veia. Olha lá. 523,11 metros. Não estranhe, gente, os valores dar meio maluco assim, é porque é número que eu inventei. Eu peguei um número aí, inventei e joguei aqui para dar de exemplo só, tá? Não se prendam nos valores. Então tá aí, ó. A rampa agora vai ter que ter 523 metros. Só meio quilômetro só. Imagina, você subir uma rampinha de meio quilômetro. Na descida é bom, né? Mas na subida... Né? Né? Pois é. Então, tá aí, ó. Agora, vamos fazer diferente. Agora, eu dei que a minha distância inclinada, a rampa nossa agora, tem 150 metros. A rampa agora tem 150 metros. Qual que é a distância em linha reta do ponto A até o ponto B? Se eu fosse fazer em linha reta, eu quero saber a distância horizontal. Eu tenho que a inclinada aqui, ó, é 150. O meu ângulo vertical, aqui, ó, esse ângulo tem 2 graus e 10 minutos. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Ó. Qual a relação que eu vou usar? Cosseno, exatamente. Por que cosseno? Vamos ver se vocês conseguem explicar o porquê cosseno. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ó, é isso aí mesmo. Ó. Eu tenho a hipotenusa e eu quero saber o cateto adjacente. A relação do triângulo retângulo que me coloca esses dois fatores na mesma relação, na mesma fórmula, é o cosseno, que é cosseno é cateto oposto dividido... Perdão, não é cateto oposto, é cateto adjacente. É o que? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O meu cateto adjacente, no caso, é a minha DH, e a minha hipotenusa é a minha DI, que é a distância inclinedes. Então, resumindo, cosseno de 2 graus, 10 minutos, eu posso escrever aqui, 2 graus e 10 minutos. Posso colocar direto assim, bater na calculadora, a calculadora vai fazer as contas, filé. Mudar para decimal, então vamos mudar para decimal. Aqui. Mudando para decimal, então, começando aqui, ó, é 0 grau. 0 grau. 0 dividido por 60 dá 0. Então, muda nada, né? Aí, 10 dividido por 60.
0,16 mais 2. 2,16, então. Arredondando, 2,17. Vai ficar mais fácil, 2,17. Então, cosseno de 2,17 graus vai ser igual a DH dividido por 150. Agora eu faço o quê? Pega esse aqui e passa multiplicando. Então, o meu DH vai ser igual a 150 vezes cosseno de 2,17. Quanto dá? E aí, gente, quanto que dá? Sim, isso. E aí, gente, quanto que dá? Qual que é a distância do meu em linha reta do A até o B? Ninguém tá fazendo, gente? Ah lá. Então vocês viram, ó, 149,89. Então deu bem próximo, ó, em linha reta. Olha lá, ó. Então deu bem próximo, né? A distância em plano, né? A linha em plano ou inclinada deu bem próximo os dois valores. Bem próximo. Não, então, aí exatamente, é isso que eu ia falar. Então, se a gente calcular a distância vertical aqui, ó, vai dar um desnível bem baixo. Vai dar um desnível mínimo. Vai dar uma altura muito pouca. Tá? Então, gente, a aula de hoje era isso daí. Semana que vem a gente volta nessa mesma linha de raciocínio, só que aí semana que vem a gente vai ver a distância vertical. Aí a gente vai mudar as relações, vamos mudar o ângulo de lugar, vamos começar a fazer o negócio um pouquinho diferente, tá? Obrigado a todos vocês que assistiram a aula aí de hoje, tá? Semana que vem a gente está por aí. Bom descanso para todo mundo.